alegria nessa manhã, sabendo que um dia, outrora, eu e você, nós éramos inimigos de Deus, mas esse mesmo Jesus que nós vamos adorar essa manhã, Ele se colocou na cruz do Calvário, exerceu misericórdia, tirando de nós uma penalidade que não era dele, e sim nossa, mas que foi imputada, e ali naquela cruz Ele pagou todo o preço, toda a dívida que nós tínhamos. Por isso, nessa manhã, adore de fato como alguém que é livre, porque você é livre em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar a esse Deus. Pai, nós louvamos o Teu nome, Deus. Nós exaltamos o Senhor. Nós Te agradecemos porque nós estamos aqui hoje e não há nenhuma condenação sobre nós. Nós estamos aqui hoje e não há nenhuma acusação sobre nós. Nós estamos aqui hoje, Deus, e não precisamos estar aqui com medo. Nós não precisamos estar aqui, Deus, com temor de alguém que está separado do Senhor. Muito pelo contrário, nós estamos aqui com temor e tremor diante do Senhor, sabendo que o Senhor é grandioso, sabendo que o Senhor venceu a morte, sabendo que o Senhor nos deu vida, sabendo que o Senhor, como nós acabamos de ler, foi entregue para que nós podemos, Deus, ser reconciliados com o Senhor, e nós Te louvamos por isso, Deus. Obrigado, Jesus Cristo. Nessa manhã nós queremos louvar ao Senhor com toda a liberdade que nos foi dada. Nessa manhã nós queremos erguer nossas mãos e cantar com toda a nossa força, porque um dia nós estávamos mortos, um dia nós estávamos fazendo a nossa própria vontade, caindo nos nossos próprios desejos. Um dia nós éramos escravos de nós mesmos, nós fazíamos aquilo que achávamos por certo e estávamos separados do Senhor. Mas o Senhor, pelo Teu grande amor, nos encontrou, nos ofereceu perdão, e hoje nós somos livres no Senhor. Hoje nós somos, Deus, um com o Senhor. Hoje não há, Deus, mais nenhuma pressão, nenhuma condenação sobre nossas vidas, porque nós depositamos tudo no Senhor. Oh, Jesus, venha sobre nós essa manhã, manifeste o Teu Espírito Santo. Traga o nosso coração para esse lugar, que nós possamos dar o nosso melhor ao Senhor, nossa melhor adoração, nosso melhor louvor, Deus. Traga nossa mente e nosso coração para esse lugar. Seja exaltado através de nossas vidas. Seja exaltado através de nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, continue adorando ao Senhor, nós vamos louvar o Seu nome. Jesus, estamos aqui para Te adorar e exaltar o Teu santo nome. Declare esse nome. Yeshua.
nele e para ele. E nele, por ele, para ele, todas as coisas. Pare mais uma vez, porque dele, por ele. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Tudo por meio de ti, Jesus. Nome sobre todo nome. E para ele são todas as coisas. Bendito sejas para sempre. Santo, santo tu és, Jesus. Você pode aplaudir o nosso Deus maravilhoso. Glória a teu nome, Jesus. Bom dia, meus irmãos. Queria convidar vocês a celebrar, louvar ao Senhor nessa manhã com todo o seu ser, com todo o seu coração, pois só Ele é digno. Por meio da sua graça é que somos salvos. Por meio do seu amor é que hoje podemos dizer, somos livres. Temos vida e vida em abundância e esperança de vida. Amém? Glória a Deus. Vamos celebrar o Senhor. cega.
Jesus. Glória a teu santo nome, ó Deus. Só por meio da tua graça que temos vida e vida eterna, Pai. E hoje podemos dizer, somos filhos de Deus por meio da graça daquele que o Senhor derramou sobre nós. Amém? Com a melodia Ele me encontrou e cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Prepare isso. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus.
Aplauda o Senhor por isso. Glória a teu santo nome, Jesus. Oh, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Oh, quem foi seu conselheiro? Oh, quem primeiro deu a ele para ser restituído? Você é santo, santo, santo. É tudo sobre você. Declara, igreja. Você é santo, santo, santo. Você é santo, 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 santo. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. sobre nós. É tudo sobre você,
Jesus. Adora Ele, igreja. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre o teu amor, é tudo sobre a tua graça, Pai. É tudo sobre o favor merecido. É tudo sobre a misericórdia que excede nosso entendimento. É tudo sobre o Senhor Jesus. Você é santo, 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 santo. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, santo, santo. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Salve esse nome mais uma vez. Salve a Deus maravilhoso. Amém. Glória a teu santo nome, Jesus. Por quem a minha alma esperou.
tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Levante suas mãos em nome de Jesus. Levante suas mãos e levante a sua voz dizendo assim: Pai, comece a orar a Ele, dizer: Pai, o Senhor é a única fonte. Não espere por mim, ore a Ele e diga assim: Pai, o Senhor é a única fonte. Eu não quero buscar mais em outros lugares. Eu não quero fazer o que não seja a tua vontade. Sim, Pai, o Senhor é o único lugar, é a única palavra, é a única verdade. Sim, Pai, nós queremos fluir do Teu Espírito. Nós queremos fazer a Tua vontade. Vem sobre nós, Pai. Vamos junto, dá-me de beber por tudo que você tem em nome de Jesus. Dá-me de beber. Dá-me de beber, pois tens. Vamos mais alto em nome de Jesus. Isso. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Tu és por quem a minha alma esperou. O Messias, o meu. Tu és o único. Por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus. Quero beber do teu rio. Tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Louvado seja teu nome, Jesus. A palavra do Senhor diz em João capítulo 7 que no dia da festa dos tabernáculos, o dia mais importante, o último dia da festa, Jesus lá no templo, ele vendo aquela celebração que acontecia, onde água era trazida do tanque Siloé e era derramada no altar, Jesus declara abertamente para aquelas pessoas: aquele que crê em mim, como
diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E o próprio Evangelho de João testifica que Jesus se referia ao Espírito Santo, que em breve seria dado a todo que nele cresce. Se nós cantamos que queremos beber desse rio, estamos falando do Espírito Santo. Se nós cantamos que queremos beber dessa água, nós estamos falando do Espírito Santo. Portanto, eu quero te convidar nessa manhã a nós orarmos juntos. Una-se com uma pessoa aí próxima de você e nós vamos orar clamando pelo Espírito Santo. Ore pelo derramado do Espírito Santo na vida desse irmão, na vida dessa irmã, dizendo: Espírito de Deus, toma o controle, assume cada área da vida, faz morada, preenche cada área, cada espaço do nosso coração. Clame comigo nessa manhã, peça por essa água nessa manhã, porque ela é inesgotável. O Espírito não é dado sob medida, não é colocado sob medida nas nossas vidas. Ele é uma fonte inesgotável. Beba dessa fonte nessa manhã, Pai. Nós te pedimos. A tua palavra diz em Joel que nos últimos dias o teu Espírito seria derramado sobre toda a carne, que os homens, os jovens teriam visões, que os velhos sonhariam. E nessa manhã nós te pedimos, debaixo dessa palavra, ó Deus, que aquilo que começou a se cumprir em Atos 2, a respeito dessa palavra, continue se cumprindo em nossas vidas. Um derramar poderoso do Espírito Santo, que inunde cada área das nossas vidas, que mexa com o nosso interior, que desfaça as velhas estruturas, que mexa com os pecados escondidos, que afaste os ídolos do nosso coração e estabeleça de uma vez por todas o senhorio do Espírito Santo de Deus, para que a gente não mais se submeta à velha lei do pecado e da iniquidade. Porque a tua palavra diz em 2 Coríntios capítulo 3 que o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, ali a liberdade. Ali a liberdade do pecado, ali a liberdade da escravidão, da impiedade, ali a liberdade de todas as paixões mundanas, ali a liberdade do inimigo, ali a liberdade da escravidão do mundo. Espírito Santo, seja derramado nessa manhã sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos desejos. Que tudo seja rendido nessa manhã ao senhorio do Espírito Santo de Deus, porque esse rio está nesse lugar, esse rio está aqui nessa manhã. Mergulhe nesse rio em nome de Jesus, nessa presença de poder, nessa presença de quebrantamento, nessa presença de arrependimento. Esse rio está aqui nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para purificar, para restaurar, para trazer renovo, para curar, para sarar as feridas. A Bíblia conta que um homem sírio mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. O nome dele era Naamã, e ele foi curado de toda a sua lepra. Que assim como Naamã foi curado ao mergulhar no Jordão, que nós sejamos curados por esse rio do Espírito, que nós sejamos sarados por esse rio do Espírito Santo, que nós sejamos transformados e sejamos como nosso Senhor Jesus. Opera, Espírito Santo, o teu agir de um modo sobrenatural em nosso meio essa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Será que você pode adorar o Espírito Santo? Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Ele merece a tua adoração. Ele merece o teu louvor. Ele merece as tuas palmas. Em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez esse refrão. Se a minha sede lava o meu interior, eu quero fluir em tuas águas. Eu quero ver a tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber
Aplauda o nome do Senhor em nome de Jesus. Aleluia, meu irmão. Você pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É bom adorar o Senhor, não é? Amém? Queridos, nós vamos, nesse momento, continuar louvando com o nosso hino do mês. Eu vou pedir que você me acompanhe hoje. Hoje cantaremos a capela esse hino. É o hino exilado, né? O hino número 36 da harpa cristã. Nós vamos adorar ao Senhor com essa canção tão linda que fala da nossa pátria celestial. Amém? Você pode tê-lo aí no seu informativo do mês. Acredito que talvez tenhamos ainda na recepção algumas versões do informativo, alguns ainda para você poder acompanhar. Tem mais não? Amém, graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus. Eu tenho de Jesus saudade. Oh, quando é que eu vou? Passarinhos. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu sua promessa. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém seu sangue põe-me limpo, porém seu sangue põe-me limpo. Eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso? Qual filho de seu lar saudoso? Eu quero ir. Qual passarinho para o ninho? Qual passarinho para o ninho? Para os braços seus fugir. É fiel? É fiel, sua vinda é certa, quando eu não sei. Mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Sua vinda? Sua vinda aguardo eu, cantando meu lar no céu. Seus passos vou ouvir, soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores,
mas contemplo meu lar. Vamos dizer mais uma vez, passarinhos? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor diz através do apóstolo Pedro: a nossa pátria é celestial. Nós caminhamos para ela, olhamos para ela em nome do Senhor Jesus. Amém? Graça e paz do Senhor mais uma vez, amém? Nós vamos nesse momento meditar na palavra do Senhor. Vou pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 5. Hoje pregaremos em um texto bem conhecido. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. Quem achou, dá um glória a Deus aí para eu saber. Amém? Antes de fazer a leitura, nós registrarmos que essa manhã, né, estamos sem algumas de nossas irmãs aqui da igreja, né, conosco no domingo, no culto do domingo. Né, temos 9 irmãs da nossa igreja nos representando na conferência distrital, né, de mulheres lá em Recife, que está acontecendo em Aldeia, termina hoje, pós-almoço. Né, tem alguns maridos aqui que estão tristes, cabisbaixos, né, na ausência das esposas, mas Deus está dando força. E temos também 2 das nossas irmãs que estiveram ontem, a irmã Yaskra e a irmã Cíntia, na conferência de missões da Igreja do Nazareno de Arco Verde, estiveram também representando ali a igreja, por isso você deve estar sentindo falta delas hoje. Mas é muito bom quando nós temos a oportunidade de termos irmãos da nossa igreja representando a nossa igreja. A igreja é uma. E principalmente quando falamos, né, dessa identidade que nós temos compartilhado como igreja do Nazareno, o povo de Deus é um só, né? Então é bom quando nós temos essa oportunidade de termos irmãos em comunhão com outras congregações, com outras igrejas, em nome de Jesus. Amém, querido? É um texto, como eu disse, bem conhecido, é um texto que fala sobre a oração dominical, e já eu vou dizer porque eu estou chamando ela de oração dominical. Acompanhe comigo o texto. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros,
o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Amém, queridos? Vou pedir que você feche seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã. Queremos colocar também nossa vida diante de Ti, sabendo, Senhor, que Tu tens muito a nos ensinar, ó Deus, através da Tua palavra, a respeito da oração que agrada ao Teu coração. Que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor nos ensine através desse texto tão precioso, através desse exemplo, desse modelo do nosso Mestre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Essa passagem nós iremos tratar sobre ela em 2 mensagens pelo menos. Hoje eu quero meditar com você a respeito do ensino que Jesus traz antes de dar a nós a oração modelo, a oração dominical. Pastor, é oração dominical por causa do domingo? Também. O Pai Nosso é uma boa oração para se fazer no domingo. Mas a ideia de dominical não é apenas no que diz respeito a domingo. Dominical também está associado à palavra dominus, que é o nome no latim, que foi uma língua muito importante, né, para a igreja ao longo da história, que é usado para o Senhor. Por exemplo, na Idade Média, quando se referia a um determinado ano, se usava a expressão anno domini, ou seja, ano do Senhor. É por isso também que quando a gente fala que o domingo é o dia do Senhor, a gente usa a expressão dominical. Então, quando a gente vem para a escola bíblica dominical, estamos indo para a escola bíblica que pertence ao Senhor. Quando a gente vem no culto do domingo, nós estamos participando do culto dominical. E quando dizemos que domingo é o dia do Senhor, estamos dizendo que domingo é um dia dominical, que pertence ao Dominus, ao Senhor. Amém? Então, todas as vezes que você ouvir a expressão dominical, você vai lembrar que é tudo que se refere ao Senhor, tudo que é dado ao Senhor. E essa oração é chamada de oração dominical porque é uma oração dada pelo próprio Jesus. É o modelo dado pelo próprio Jesus. E aqui, meus irmãos, nós precisamos desfazer um problema terrível da igreja evangélica. Há um problema terrível na igreja evangélica no que diz respeito à oração do Pai Nosso. Que é nós acharmos, e talvez você ache isso, já achou, e se você acha isso, você tem a oportunidade hoje de mudar de pensamento a respeito disso, que a oração do Pai Nosso é coisa de católico. Quem é que já ouviu ou pensou algo semelhante? Que orar o Pai Nosso, né, que recitar as palavras do Pai Nosso é uma coisa dos católicos. Você já pensou isso? Ou já ouviu de alguém falar isso? Eu já ouvi muitas vezes na igreja, já crente, e já tive esse pensamento por muito tempo. E de onde vem esse pensamento que as pessoas têm? De onde vem essa má compreensão que há na igreja evangélica? Vem da má compreensão do ensino de Jesus aqui na passagem que antecede a essa oração, que antecede a esse modelo. Meus irmãos, nós precisamos desfazer esse conceito. E aqui eu quero dar já uma dica para você. Talvez você, como eu, né, se você é um ser humano, um crente ser humano, não um crente, tem um super crente, tem um crente normal. Eu sou um crente normal. Não sou super crente, não sou extraordinário. Todo crente normal já passou pela situação de se ajoelhar ou de se assentar na sua casa para orar, ou no trabalho, ou até na igreja antes do culto, para orar e não sair nada. Já aconteceu com você isso? Você entrar num ambiente de oração, no lugar de oração, e não tem palavra nenhuma. Deixa eu dizer uma coisa para você, a respeito desses momentos. Mentiram para nós, ou mentiram para você, se te disseram que toda oração precisa ser espontânea. Aqui e em muitos outros lugares da Escritura, você tem um conteúdo para você orar, quando você não tiver o que orar. Mas não só quando você não tiver o que orar. A oração do Pai Nosso, a oração modelo, ela é um modelo para vários momentos da nossa vida, e deve ser aplicada, deve ser orada. Pastor, o senhor ora o Pai Nosso? Oro. Mas oro também outras passagens da Escritura. Meus irmãos, muitas vezes, quando eu não tinha o que orar, a minha oração foi o Salmo 42, foi o Salmo 91, foi o Salmo 23. Muitas vezes orei o Salmo 1, o Salmo 126, que foi pregado semana passada. Então desmistifique isso. Se há uma coisa boa, se há coisa boa para nós orarmos, se há um bom conteúdo para nós orarmos, esse conteúdo é o da palavra de Deus.
E os salmos, por muito tempo e até hoje, são as orações do povo de Deus, são o louvor do povo de Deus. Então desmistifique isso. Hoje nós vamos entender o que Jesus está querendo falar aqui com repetições. Portanto, olhe comigo para o texto agora, essa primeira parte, onde Jesus está ensinando, trazendo o seu ensino no Sermão da Montanha, Sermão do Monte. Que Jesus inicia esse Sermão do Monte. Versículo 1 diz: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte. Capítulo 5 diz, versículo 1: seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Olha que coisa interessante. Jesus vê as multidões e com certeza teve compaixão delas. Jesus se assenta no monte, costume muito comum dos rabinos daquela época se assentar para ensinar. Diferente do que a gente faz hoje, né? Às vezes eu queria ser que nem nos rabinos, que dá uma canseira. Não sei se você já percebeu, que às vezes quando eu estou pregando eu faço isso aqui. Já percebeu que eu faço isso aqui? É para descansar essa minha perna esquerda, que eu tenho muita dor no meu quadril quando eu fico um tempo significativo em pé. Né? Os meninos tiram onda por causa disso, né? Inclusive eu vou para terapia toda semana quando tiram onda do meu pé. Mas meu pé é chato, eu não tenho a cova do pé. Aí como meu pé é chato, tanto meu tornozelo, dos dois pés, mas principalmente do esquerdo, como meu quadril fica sobrecarregado. Aí às vezes não estranho não estou fazendo coisa de blitz policial quando eu estou assim, faço assim, é só para descansar o meu pé. Às vezes eu estou em casa lavando um prato, minha esposa, ela vem e fica tirando onda, porque eu estou lavando os pratos e fazendo 4. É só por causa disso, tá bom? Então, Jesus, como um rabino daquela época, ele se assenta. E olha que coisa interessante, e talvez isso mude completamente a perspectiva que você tem do Sermão do Monte. Vou ler de novo o versículo 5. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, dizendo. Ou seja, o Sermão do Monte não era para multidão. O Sermão do Monte era para os discípulos. O Sermão do Monte é a síntese do que Jesus espera, não da multidão, mas dos seus discípulos. Jesus espera as bem-aventuranças que vem logo em seguida dos seus discípulos. Jesus espera que sejam sal da terra e luz do mundo os seus discípulos. Jesus fala que ele é o cumprimento da lei e ele o é especialmente para os seus discípulos. Jesus fala sobre o homicídio, adultério, divórcio, sobre juramento, vingança, sobre amar os inimigos para os seus discípulos. Jesus fala sobre ajudar os necessitados para os seus discípulos. Que coisa maravilhosa é o Sermão do Monte. E aqui, depois de falar sobre todos esses assuntos, Jesus traz como o grande mestre, o principal de todos, o maior de todos os mestres que já pisou nessa terra, qual é o seu ensino a respeito da oração. E ele começa dizendo: e quando vocês orarem, ou seja, não é se vocês orarem, como já dissemos na primeira mensagem desse mês, meus irmãos, a oração, ela não é uma opção. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, a oração não é uma opção. Oração não é uma escolha que a gente faz. Hoje o dia está nublado, eu não vou orar. Hoje o dia está ensolarado, eu vou orar muito hoje. Eu estou cansado, não vou orar. Eu estou descansado, eu vou orar, não. Quando? Ou seja, a oração, ela é uma condição para a nossa vida espiritual. Ela precisa existir na nossa vida espiritual. E só a vida espiritual verdadeira onde há oração. E nós podemos dizer que a vida espiritual de alguém, em muito, a força da vida espiritual de alguém, em muito é medida pela quantidade de vezes, ou na verdade não pela quantidade de vezes, mas pelo hábito da oração. Quando vocês orarem, e Jesus já dá uma qualificação, não sejam, Jesus fazia isso muitas vezes, sempre que ele ensinava, ele dizia primeiro que não era para fazer, e como a gente vai pregar no domingo seguinte, porque o próximo domingo é o acampamento interno, no domingo, daqui a 2 domingos, ele dá o modelo de como orar. Primeiro ele diz como não ora e depois diz como ora. Não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Jesus disse que a postura mais errada da oração é aquela oração que está preocupada com os homens. A postura de oração mais errada é aquela que está preocupada com os homens. Eu lembro de uma vez,
que eu fui pregar num determinado lugar e quando voltava, alguém me perguntou, por que o senhor quando vai orar, quando chega nos lugares assim, antes do culto, mas não ora ajoelhado que as pessoas fazem? Aí eu, naquela ocasião e naquele contexto específico, eu disse, eu não quero que qualquer impressão equivocada seja gerada nas pessoas. É errado quando o pregador chega no lugar, se a gente convidar um pregador, ele orar aqui ajoelhado, pronto, está errado. Não estou errado, não é que está errado. Mas eu me guardo quando eu estou num ambiente diferente, numa casa diferente, de que as pessoas vejam em mim mais do que eu estou apresentando. O apóstolo Paulo disse isso em uma de suas cartas. Eu não quero que ninguém veja em mim mais do que eu realmente sou. Eu não quero que as pessoas, eu disse isso para a pessoa naquele contexto, eu não quero que as pessoas dessa igreja me vejam como mais espiritual. E aí eu oro sentado mesmo. É um pouco disso que está sendo traduzido por Jesus aqui. Os líderes religiosos daquela época, eles queriam que as pessoas os considerassem como pessoas de fé. Eles queriam ter uma aceitação popular, e isso principalmente entre os fariseus. Havia vários partidos religiosos, mas os dois principais, podemos dizer assim, na época de Jesus, eram os fariseus e os saduceus. Os saduceus, eles tinham várias coisas que eles não acreditavam, mas uma marca característica dos fariseus é que eles dos saduceus, é que eles faziam parte da elite. Eles estavam entre as camadas mais ricas. Os fariseus, pelo contrário, eles eram mais aceitos nas camadas mais populares, entre as pessoas de menor condição financeira lá em Israel. E tanto fariseus quanto saduceus, independente dos grupos sociais que eles atingiam com o ensino deles, eles gostavam de ser vistos pelas pessoas. Eles gostavam de serem reconhecidos. Eles gostavam do auto-reconhecimento deles. Jesus conta uma parábola no Evangelho de Lucas, de dois homens que vão ao templo para orar, e um deles é fariseu, e Jesus deixa claro que o fariseu, ao entrar no templo e ao orar a Deus, ele orava de si para si mesmo. Ou seja, a postura errada não passa do teto. A postura errada de oração faz com que a nossa oração, ela não passe do teto. Tem a música da Cassiane, né? Deus não rejeita a oração. Mentira, Deus rejeita a oração. Rejeitou várias. Talvez tenha rejeitado alguma das nossas orações hoje. Se essa oração, minha e sua, não foi acompanhada da postura correta. Nós não oramos nem para nós, nem para o nosso próximo. Nós oramos a Deus. Deus é o alvo da nossa oração. É por isso que Jesus precisou ensinar um modelo. Porque como o apóstolo Paulo deixa muito claro no texto de Romanos, nós não sabemos como orar. E meu irmão, se o maior líder do cristianismo depois de Jesus, que é o apóstolo Paulo, disse que nós não sabemos como orar, eu vou dizer que eu sei? Eu não. E é por isso que há um modelo para nós. Para que nós lembremos qual é o alvo da oração, a gente vai falar sobre isso depois, mas como Jesus começa a oração dominical? Pai Nosso. Quando você orar, meu irmão, minha irmã, saiba que há um objetivo da sua oração. Há um alvo, e esse alvo é a pessoa de Deus. É o Todo-Poderoso, é aquele que está entronizado entre os querubins. Deus é o alvo da nossa oração, e qualquer outro que seja, está perdido. Está comprometida a nossa oração, qualquer que seja o outro alvo que nós colocamos ao orarmos. Jesus disse que esses líderes gostavam daquilo. Ou seja, orar errado pode ser uma tentação muito grande. Orar por nós, orar em direção a nós, orar em direção ao outro, orar tendo o outro como objetivo ou eu como objetivo, orar de si para si, como o fariseu orou na parábola de Jesus, é tentador. Eles gostavam de fazer aquilo e nós não estamos muito distantes deles nesse sentido. E Jesus diz: quem tem a sua recompensa, quem tem o seu alvo de oração, quem tem o seu foco de oração no outro ou em si mesmo, já recebeu a sua recompensa
que é o autorreconhecimento, ou o reconhecimento do outro. Eu lembro de uma vez que eu vi um vídeo de uma pessoa orando. Também não sou contra, tá? Pode gravar vídeo orando, não tem problema não. E aí os comentários do vídeo, que oração linda, que palavras, que coisa maravilhosa, que unção que você recebeu, fulano ou fulana. Alguém que é novo convertido, todo mundo que é novo convertido ou está na caminhada inicial da fé, já passou por isso. De dizer assim, fulano, vem orar aqui na frente pelas crianças, a perna treme, o sangue foge do rosto, o nervoso, a suadeira bate. Ora pelos dízimos e ofertas, a pessoa já vem, a mente já fica trabalhando assim, Deus abençoa as ofertas dos dízimos, protege o gafanhoto. Mas por que há muito desse nervosismo? Porque o novo convertido, aquele que é novo na fé, ou quem fica nervoso nesse momento, fica pensando, eu não oro que nem o fulano. Eu não tenho as palavras bonitas do cicrano. Jesus está dizendo que essas coisas, se nós olhamos para a oração como essas coisas, a nossa recompensa ela vem dos homens. E aí Jesus coloca um mais bem grande aqui. Mas, quando você quem? Para quem é o Sermão do Monte? Para os discípulos. Mas você que é discípulo, você que tem um mestre diferente desses mestres que oram para eles mesmos, que oram para os outros, você que tem um mestre na área de oração, em todas as áreas da fé cristã, você, quando orar, vá para o seu quarto. Ou seja, o que é que Jesus está dizendo? Vá para o seu quarto. Vá para um lugar reservado. Vá para um lugar preparado para aquele lugar. Há um filme chamado Quarto de Guerra. Quem é que já assistiu Quarto de Guerra? Eu preciso dizer para você, preciso fazer uma confissão aqui. Eu acho que eu não gosto de 95% dos filmes gospels que existem. Não por causa das histórias dos filmes em si, mas porque geralmente eles são bem mal produzidos. Assim, a qualidade é ruim mesmo do filme, assim, de câmera, de gravação. Mas a parte disso, o Quarto de Guerra tem um princípio interessante. E que você não... É um princípio. Princípio é princípio. Regra é regra. Nunca tome um princípio como regra. Ali há um princípio. Que é, tenha um lugar específico na sua casa para orar. O que é transformar o princípio em regra? Eu vou fazer que nem a mulher do filme faz. Vou botar ali post-it e vou botar um negócio para ficar de joelho e vou fazer igual, vou imitar, vou pintar da mesma cor. E isso é transformar um princípio em regra. Nunca transforme princípio em regra. Princípio é princípio. E Jesus está dando um princípio, está confirmando esse princípio. Vá para o seu quarto, ou seja, vá para um lugar reservado para isso. Vá para um lugar longe das distrações. Vá para um lugar em que você possa se concentrar na sua oração. Há lugares específicos e bons para nós orarmos. A gente definiu com a junta que esse mês de outubro, eu e Maíra tiraremos um período de descanso, das nossas atividades pastorais. E eu e minha esposa, a gente está marcando nesse período de descanso uma viagem, vai ser no meio da semana, porque apesar da gente descansar daqui, tem um trabalho, ela também tem os atendimentos, a gente está esquematizando aí um esquema extraordinário para a gente ir para uma chácara, um hotel aqui que tem bonito. E eu fico vendo os vídeos assim, a calmaria, a cachoeira, e fico pensando, meu Deus, que lugar bom para ficar quieto, ler a Bíblia e orar. Estou precisando. Não que eu não tenha um lugar quieto em casa, é quieto também em casa, mas um lugar quieto assim, com a natureza. Tem um lugar reservado. Esses dias eu fiquei muito estressado, irmãos. Eu estava aqui no centro, aí sempre que eu estou no centro, que eu tenho alguma diferença de compromisso, assim, de 30 minutos, eu vou para onde? Eu vou para a Fundação de Cultura, que lá tem a biblioteca. Aí sentei, levei o meu livro, que lá eles não estão emprestando livro ainda, levei meu livrozinho que eu estou lendo, deixei a minha bolsa no armário, está bem bonitinho lá, bem organizado. Aí me sentei, o livro que eu estou lendo é um livro difícil, por isso que eu preciso também de um lugar reservado. Quando eu peguei meu marca-texto, minha caneta para fazer as minhas anotações, que eu comecei lá de dentro da sala da informática, um áudio. Olha, separa aí
não sei quanto leite condensado, porque vai fazer um pudim e tem fulano para convidar, um áudio mais alto do que isso aqui que eu estou dizendo. Aí foi subindo aquela raiva assim. Aí disse, não, vai dar tudo certo. Aí parou o áudio. Aí voltei para a minha leitura. Olhe, e chame fulano também, porque não sei o que, não sei o que. Aí nisso passa a pessoa ouvindo o áudio dentro da biblioteca. Só tinha eu e essa pessoa. E assim, o fruto do Espírito é tratado em nosso coração. A oração precisa de um lugar reservado. Qual é o seu lugar de oração? Onde é que você costuma orar? Semana passada a gente teve o encontro de casais, né, lá no ECO, né, onde os irmãos Gabriel e Isabela moram. Eles reservaram lá o espaço para ter o encontro de casais. E é na parte mais alta, 32º andar, uma ventania. Eu disse, meu Deus, que lugar bom para fazer um devocional, para orar. Você olha a cidade todinha assim, à noite, a luz acesa. Meu Deus, um dia eu chego nesse patamar. Qual é o seu lugar de orar? Ah, pastor, eu gosto de orar na feira da Sulanca. Eu digo, meu irmão, não é o seu lugar ideal para orar. Entenda, Jesus está aqui falando sobre o momento da oração. Não confunda isso com orar sem cessar, que o apóstolo Paulo fala. Nós devemos estar o tempo todo em espírito de oração, conversando com Deus. Mas há aquele momento que a gente separa, aqueles minutos, aquelas horas, se você tiver mais tempo para isso, em que você vai ser só você e Deus. Para isso precisa de um lugar. E esse lugar precisa ser especial para isso. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ou seja, só tem 2 pessoas ali, só tem 2 agentes ali, 2 pessoas não, dois agentes, você e Deus. As pessoas gostam de usar a expressão TSD, tempo a sós com Deus, eu gosto dessa expressão. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que está em secreto, que vem em secreto, o recompensará. Olha que coisa maravilhosa. Desde o começo do ensino, claro que na oração do Pai Nosso, que leva esse nome à oração dominical, Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai. Isso está desde o princípio. Mas aqui Jesus, antes de ensinar a oração do Pai Nosso, Ele nos lembra que Deus é Pai. Ou seja, a oração é mais do que um exercício automático. É uma conversa entre filho e pai. É uma conversa entre filha e pai. E ela precisa ser nesse ambiente secreto. Ela precisa ser nesse ambiente onde estão só você e Deus. Onde estão só você e seu pai. E olha que coisa interessante. Hoje em dia parece até pecado dizer algo assim. Mas Jesus diz que quando esse princípio, quando essa realidade é vivida, aquele que está no ambiente secreto nos recompensa. Ou seja, há recompensa quando nós exercitamos a oração. E quem disse foi Jesus. É quase um pecado dizer isso hoje. Porque as pessoas, elas saíram de um extremo em que Deus é um gênio da lâmpada, que está com uma bandeja, um garçom, sempre só o que Deus tem para fazer para a gente é abençoar. As pessoas saíram desse extremo. Tem muitas pessoas que vivem nesse extremo. Ah, Deus vai me dar tudo, Deus vai me abençoar, Deus vai me dar, Deus vai me dar, Deus vai me dar, Deus vai me dar. É que nem a sanguessuga de Provérbios. Provérbios diz, a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, me dá, me dá. Tem crente que é sanguessuga, quer ser sanguessuga de Deus. Ok, aí tem gente que para sair desse exagero vem para cá. Deus é carrancudo, Deus é seco, Deus não tem nada. Ah, você é um miserável e vai orar porque você é um miserável e não espere nada de Deus. Não, não. Jesus disse que a oração feita em secreto é recompensada pelo Pai Celestial. Que tipo de recompensa? Primeiramente espiritual. A recompensa da oração, ela é espiritual. Ela é primeiramente espiritual. É por isso que a oração é chamada de meio de graça particular. E o que é isso, pastor? Os meios de graça são meios, são formas de alcançar a graça do Senhor em nossas vidas, de multiplicar a graça de Deus em nossas vidas, de crescermos na graça de Deus. Há meios de graça particulares e meios de graça públicos. Isso aqui que nós estamos fazendo hoje é um meio de graça público, o culto. A oração pública é um meio de graça pública, a oração coletiva. Os sacramentos, batismo e santa ceia, são meios de graça públicos. E há meios de graça particulares, oração, jejum, confissão.
e outros meios de graça muito importantes. Tem um meio de graça que a igreja pouco usa hoje, ou uma disciplina espiritual que a igreja pouco usa hoje e que faz parte sempre fez parte da disciplina cristã, chama frugalidade. Se você quer saber o que é frugalidade, você vai me esperar lá na porta para explicar, lá na frente, não vou dizer agora não. É um dos meios de graça. Ao final da mensagem vou estar lá, para quem quiser tirar a dúvida, quem for curioso. Eu gosto de despertar a curiosidade. Aí eu explico para você o que é frugalidade, o que é essa disciplina espiritual. Pois bem, e quando orarem, aqui está o ensino de Jesus tão mal interpretado. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Ou, não, nas traduções antigas, não useis de vãs repetições. Quem aqui tem vãs repetições na sua tradução aí na Bíblia? Eita, está todo mundo ainda veio, ô glória. Não fiquem repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Não useis de vãs repetições. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Jesus era um judeu. Jesus viveu como um judeu. Você acha que os judeus repetiam as orações que eles tinham da palavra de Deus ou não? Claro que repetiam. A Bíblia diz que Jesus, quando estava no Getsemane, ele vai orar. Ele diz aos discípulos, fiquem aqui vigiando, bora orar comigo, vamos vigiar na oração. Aí Jesus vai, se afasta e ora, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice sem que eu beba, mas não seja feita a minha vontade, porém a tua. Aí volta lá para os discípulos, está lá os cabas dormindo, o que não aconteceu na vigília, nossa vigília não teve ninguém que dormiu. Aí Jesus diz para os discípulos, vocês estão dormindo, rapaz, acorda, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, bora. Aí a Bíblia diz que Jesus volta, sai novamente e ora usando as mesmas palavras. Se Jesus estivesse nesse texto do capítulo 6, proibindo de repetir orações, ele mesmo quebrou o que ele ensinou no Getsemane. Grave isso. Jesus não foi contrário a repetirmos uma oração. Jesus é contrário às repetições sem sentido, repetições vazias. E isso, não só os católicos podem errar, nós podemos errar também. Uma oração espontânea pode ser uma oração vã. E uma repetição de algo que nós oramos semana passada pode ser uma oração verdadeira. Uma repetição de algo que nós acabamos de orar pode ser uma repetição verdadeira. Não usem de vãs repetições como fazem os pagãos. Olha que coisa que Jesus nos ensina aqui. Jesus diz que a gente corre o risco, quando a gente orar, de orar como os pagãos. E como é que os pagãos oravam, pastor? O que se costuma chamar de pagão são todas as religiões cujas divindades, em várias religiosidades, religiões de mistério, religião grega, religião romana, geralmente estavam associadas a forças da natureza. Tinha o deus do trovão, tinha o deus da terra, o deus dos animais, o deus da guerra, a divindade do rio, a divindade não sei das quantas. E como era o relacionamento dos pagãos com essas divindades? Eles buscavam, sacrificavam, oravam, faziam os rituais para essas divindades e esperando sempre alguma coisa em troca delas. O pagão X era devoto do deus Y para que o deus Y desse chuva, desse colheita, abençoasse determinada área, desse fertilidade, abençoasse na guerra. Era assim que os pagãos se relacionavam com seus deuses. Jesus está dizendo, olha, vocês... E aí, como é que os pagãos pensavam? Como os deuses dos pagãos eram muito pequenininhos, deuses com D minúsculo, eles precisavam insistir bem muito. Como os deuses pagãos não tinham os atributos do nosso Deus, onisciência, onipotência, onipresença, eles precisavam insistir. Tem uma passagem que deixa isso muito claro. Quem aqui conhece a passagem de Elias e os profetas de Baal? Conhece? A Bíblia diz que Elias ficou de boinha lá. Faz aí a oração de vocês. A Bíblia diz que desde o início da manhã até a hora do sacrifício da tarde. Qual é a hora do sacrifício da tarde? 3 horas da tarde.
se juntaram esses 400 profetas de Baal, mais profetas de Astarote e outros profetas que estavam lá de outras divindades. E eles começam: ô Baal, ouve-nos! Porque a disputa ali era qual era o Deus que derramaria fogo sobre o sacrifício. Ô Baal, e começam. Aí quando chega um determinado horário, o negócio começa a miar, eles vêm e imaginam que é um monte de gente orando no pingo do meio-dia. Aí a Bíblia diz que eles começam a se cortar. Esse texto, inclusive, tem muita ligação. Não, deixa esse assunto para depois. Eles começam a se cortar, a fazer corte uns nos outros para... Bora, Baal, ajuda a gente aí. E aí Elias, ele ativa o modo zoeiro. Ele diz assim: rapaz, grita mais alto aí. Pode ser que ele está dormindo, está ocupado. E aí Elias, quando chega o horário do sacrifício da tarde, 3 horas da tarde, ele calmamente. 3 anos de seca vinha a terra de Israel. Eles: pronto, cava uma valeta aqui, cava uma valeta aqui ao redor do altar do sacrifício. Aí cavaram. Aí ele: pronto, encha de água. É o que? Ele está sem água, aí está na seca mesmo. Encha de água, rapaz. Aí encha de água. Bota mais água. Aí bota mais água, a ponto que esparramou da valeta e o sacrifício estava todo encharcado. E ele faz uma oração de apenas 3 frases e o fogo desceu do céu. E foi tão grande o fogo que secou a água, queimou o sacrifício e os profetas de Baal ganharam deles nesse dia. Então, quando Jesus diz: não sejam como os pagãos, ele estava dizendo, em primeiro lugar, não achem que a insistência de vocês, por si só, sem verdadeira fé, sem verdadeira submissão. Jesus nos ensinou a orar, a insistir na oração. Bater, buscar, insistir, e a porta vai ser aberta, e acharemos. Jesus ensinou sobre a insistência. Mas qual é a insistência dos pagãos? É a insistência vã de quem acha que a insistência por si só vai cansar Deus, ou a divindade deles, no caso. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Eles pensam que a insistência, os pagãos, que há muita oração, que há verborragia. Verborragia é o quê? Falar demais. Vai fazer com que Deus os ouça. Algumas das orações mais impactantes das Escrituras, como a do Elias que eu acabei de mencionar, 2 ou 3 frases. Um dos maiores homens de oração que essa terra já viu, chamava George Miller. George Miller sustentou um orfanato no século XIX, um cristão, ministro do Evangelho. Ele sustentou um orfanato que durante décadas assistiu mais de 10 mil crianças, sem nunca pedir dinheiro a ninguém. Que conversa, pastor? Vá pesquisar. Pesquise lá sobre George Miller. Ele nunca fez uma campanha, ele nunca fez, só através da oração. Aí teve um dia que ele estava lá quietinho no canto dele, aí veio a governanta lá do orfanato. Olha, não tem café da manhã não. Ele era inglês. Aí disse: ok, vamos resolver isso agora. Aí saiu, foi para o quartinho dele, foi para o lugar de oração. E o registro da biografia de Miller diz que ele fez uma oração assim: Pai dos órfãos, não há pão. E saiu. Alguns minutos depois, para uma carruagem que estava a serviço da família real, para na frente do orfanato de George Miller e diz: olha, eu estou com a carruagem lotada aqui, com alguns pães que iam ser servidos no banquete do café da manhã hoje lá na família real, só que o pessoal não aceitou porque o pão tostou demais. Aí o que é que George Miller fez? Me dê, papai. Conta-se que quando eu lhe encontrar no céu, George, eu vou lhe pedir perdão por essa. Conta-se que em outra ocasião ele estava indo pregar em uma região que era, para chegar lá, precisava ir de navio. Ele está lá no navio, aí o marujo, né, o marinheiro, um homem de pouca fé, chega para ele e diz: olha, a gente vai atrasar, viu? Olha o tempo como está. Aí ele fez assim: eu nunca, pela graça de Deus, me atrasei para nenhum compromisso que eu tive. Vamos orar. Aí chamou o marujo para orar e fez uma oração: Senhor,
permita-nos chegar no horário combinado. Pronto, levantou. Diz que a biografia conta que até o cara diz, esse é o tal do homem de oração, orou uma frase e saiu. O que é isso, meus irmãos? Isso é fé. E aí, minutos depois está lá o tempo, que nem aqui agora. Ó. Começou nublado, mas não foi eu que orei não, foi Deus que quis mesmo. Aqui, ó, começou nublado, tá, abriu o sol e ele chegou no horário combinado. George Miller tinha um caderno em que ele registrava todas as orações dele. E esses cadernos foram preservados após a sua morte. E nos cadernos de oração de George Miller foram contadas mais de 200.000 orações que foram respondidas. Tem noção? Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Eu lembro de uma circunstância que estávamos lá depois do culto de jovens da igreja batista que eu fazia parte. E tinha um irmão de uma outra igreja visitando, uma outra igreja bem tradicional também na cidade e tal. É um irmão que eu amo, inclusive de coração, um camarada inteligentíssimo. Aí fez assim, quando terminou o culto, fulano, ora aí. Esse camarada começou no Salmo 1, foi para Gênesis. Sem mentira nenhuma, nós ficamos lá na oração que era para encerrar o culto, para todo mundo comer a batata frita que a gente gostava de comer lá e jogar pimbolim. Ele passou quase 1 hora orando. Então percebam, meus irmãos, não é a escolha das palavras, não são a quantidade de palavras, não é qualquer outro requisito que você ache, diferente do da palavra, que fará com que Deus ouça a nossa oração. Versículo 8. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe. Os deuses dos pagãos precisam ser lembrados, precisam gritar para eles, que nem Baal, precisa gritar para ele acordar. Mas o nosso Pai sabe. Deus sabe. Deus conhece. Se Deus conhece, por que é que eu preciso orar? A oração não é por causa de Deus, é por causa minha e sua, querido, querida. Nós não oramos por causa de Deus, nós oramos por causa de nós. E a oração é um ambiente em que nós lembramos que Deus sabe. Ore para Deus, ore ao Senhor, lembrando que Ele sabe. E aí, daqui a 2 domingos, nós vamos entrar no vocês, porém, orem assim. Amém? Fique de pé. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque em Ti nós temos um modelo de ação, de comportamento, temos um modelo de renúncia, mas em Ti também encontramos um modelo de como orar. Nessa manhã nós te pedimos que todos esses princípios que aqui ouvimos da Tua palavra, eles estejam em nosso coração. Que nós possamos, ó Deus, crescer cada vez mais na oração. Que o nosso alvo da oração seja sempre o Senhor. Seja sempre agradar a Tua vontade. Ó Deus, que nessa manhã nós te pedimos que não oremos como pagãos, que orando de modo espontâneo ou orando repetidamente, nós não sejamos vazios na nossa oração. Nós temos um Pai que sabe daquilo que nós precisamos. Que o Teu povo, Pai, possa aprender a orar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com essa canção? Em nome de Jesus.